Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Você que gosta de astrologia, já parou para se perguntar por que você se identifica com os signos do zodíaco? E você que acha que a astrologia é um assunto irrelevante e que não deve ser levado em consideração? Já parou para se perguntar por que tantas pessoas se identificam com os símbolos astrológicos? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esta que é uma das grandes metáforas da vida humana. Falar um pouco sobre a origem e desenvolvimento do conhecimento astrológico. Sou Fabiano Fonseca e você está no Astrologicamente. Pois bem, pessoal, em linhas gerais, a astrologia surge há aproximadamente 5.000 anos, lá com os Sumérios. Tem uma forte influência da Índia, do Antigo Egito, passa pelos impérios Medo-Persa, grego ou romano, atravessa a Idade Média, passa pela Idade Moderna e chega nos dias atuais. Para entendermos como esse conhecimento se desenvolveu, é interessante olharmos para o homem, para a humanidade, na Idade Antiga, na sua relação com a natureza e na sua relação com o cotidiano. Imagine esse ser humano ali numa região de clima temperado, que tem que lidar com a caça e com a agricultura. Ele passa a observar na natureza os melhores momentos para o plantio e para a caça. Ele começa observando os ciclos solares e as estações do ano. Ele percebe, por exemplo, que a primavera era o melhor momento para o plantio, enquanto o verão era da colheita, que no outono ele deveria ter reservas para sobreviver no inverno. Conjuntamente com a observação dos ciclos solares, obviamente eles já tinham percebido as lunações ou as fases da Lua, que indicavam, por exemplo, o melhor momento da pesca, devido à movimentação das marés. Se a gente for lá para o Antigo Egito, essa relação Sol e Lua já indicava, por exemplo, os momentos das cheias do rio Nilo, que deixavam o solo fértil. É óbvio também que nessa observação do Sol e da Lua, eles perceberam a imensa quantidade de estrelas no céu e que essas estrelas formavam um desenho que, dentro da interpretação deles, se tornaram as constelações. Essas constelações funcionaram então como um grande papel de parede, um vasto papel de parede onde o Sol e a Lua se movimentavam. E dentro desse vasto papel de parede, eles perceberam também que existiam estrelas que eram móveis, que são os planetas visíveis do Sistema Solar. É fácil entender que, como para eles esses astros estavam intrinsecamente ligados à manutenção da vida, que eles receberam nomes de deuses ou dos deuses dos seus referidos panteões. Então, por exemplo, a Lua como a deusa dos mistérios, o Sol como deus da criação e assim por diante. A relação do homem passa então de uma relação física, de uma forma muito natural e muito sutil, passa de uma relação física e começa a se ter uma relação simbólica. A partir ali dos gregos, que o conhecimento astrológico vai ganhando o seu aspecto filosófico, né? Esse aspecto simbólico, através da concepção do mundo ser formado, por exemplo, por 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Mais tarde, por exemplo, Hipócrates, né, vai falar sobre os fluidos corporais interferindo aí na identidade, na personalidade das pessoas, né? Aquele que tem mais elemento fogo, como uma personalidade colérica, o que tem mais terra, uma personalidade melancólica, estável, o que tem mais água, uma personalidade fluida, fleumática, o que tem mais ar,
o sanguíneo, né, o intelectual. Então, essa relação ela vai ficando cada vez mais simbólica na tentativa de explicar quem é o ser humano, né? Como que suas emoções se comportam. E aí, se a gente dá um salto lá para o Império Romano, é onde a astrologia chega muito próxima do que a gente tem hoje, né? As constelações nas quais o Sol faz o seu percurso, né? Se torna aí os 12 signos do zodíaco, baseado na mitologia greco-romana. Os planetas recebem o nome dos deuses romanos. Então, por exemplo, alguém que tenha uma emoção de ira incontrolável está sendo influenciado pelo deus Marte. A pessoa que tem facilidade em lidar com as palavras é influenciado pelo deus Mercúrio, deus Hermes na Grécia. A pessoa que é tomada por uma paixão avassaladora era explicada pela influência de Afrodite, né? E assim consecutivamente, respectivamente. Então, a relação do homem com a natureza é uma relação projetiva. É como se a natureza fosse um grande espelho para explicar o que se passava dentro dessa consciência humana que até então esse ser humano não tinha concepção para explicar. Então era muito mais fácil dizer que era a influência dos deuses, né? E que estão aí, que habitam até hoje o nosso inconsciente. Quem de nós pode garantir que controlamos todas as nossas emoções? Freud já dizia, né, que o fato de sermos racionais não quer dizer que somos donos da nossa própria casa. Ou seja, existem aspectos inconscientes em nós que nós não controlamos. Ou seja, os deuses ainda habitam em nós, né? O que a psicologia, a história, a sociologia, a antropologia, a filosofia vem elucidando do ponto de vista conceitual, os homens da antiguidade sabiam disso já por uma forma projetiva. Ou seja, a astrologia fala verdades sobre quem somos, só que de uma forma metafórica, né? Tudo que nós estudamos hoje pelo viés da ciência, esses homens já tinham contato através de uma forma metafórica, né? Eles já conheciam de que somos constituídos, né? Que as emoções, dependendo da força que ela tenha, a gente não tem um controle consciente e racional sobre elas, apesar de sermos responsáveis sobre ela, né? Sobre elas, porque a nossa educação, a nossa sociedade, assim, o pede, né? Que a nossa consciência dê conta de todo esse turbilhão de emoções. Então, gente, a astrologia é um grande conhecimento empírico, né? Foi uma observação, uma correlação de 5.000 anos. Então, ela traz verdade sobre quem somos, né? Aí a gente pode, por exemplo, abordar aspectos de destino ou da força de um mapa astrológico sobre a vida de alguém. E isso eu quero deixar para que a gente discuta num próximo vídeo. O que é interessante aqui é entender como que esse conhecimento astrológico se fez. E a grande pergunta é, será que a gente deve jogar tudo isso fora, né? Será que devemos rechaçar tudo isso ao campo do inacreditável, ao campo do que não deve ser considerado porque simplesmente é alucinação ou pensamento criativo e imaginativo demais, sendo que nós somos seres, né, que desenvolvemos a ciência porque tivemos a capacidade de imaginar? Então essa é a grande pergunta. A astrologia, ao longo do tempo, ela não é um conhecimento estacionado. Ela vai ganhando elementos, né, conforme o desenvolvimento da consciência humana e conforme o ser humano vai lidando com as suas próprias emoções. Na Idade Média, com o advento da alquimia, a astrologia vai ganhando tratados, estudos e determinações.
né, que vigoram até hoje. Porém, hoje existe pessoas que escrevem, que pensam astrologia e que trazem colaborações também. Como eu falei há pouco tempo atrás, a própria ciência, né, traz luz a esses símbolos astrológicos, ajudando a compreender a astrologia de um ponto de vista até aplicável e racional para os dias de hoje, né? Como a psicologia traz vários elementos da força do símbolo, da força dos mitos na nossa vida hoje. A Terra e o ser humano é um grande palco onde a dança dos astros que acontecem lá fora é uma mera metáfora da dança das emoções e da nossa consciência que acontece aqui dentro. Então, a astrologia se torna uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante. Eu fico por aqui, desejo a todos que olhem para dentro e bons sonhos.